Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou Kelisângela Mendes. Sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou estar compartilhando com vocês um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Há muito tempo eu queria trazer esse tipo de conteúdo, mas só agora eu tive esse tempo, que é trazer a lição bíblica dominical toda semana aqui para vocês. Isso mesmo, gente, eu sou professora de escola bíblica aqui na minha congregação, aqui na minha cidade, e eu acho muito interessante, amo participar da escola bíblica, é onde eu ganho muitos conhecimentos, tiro muitas dúvidas, e hoje eu estarei compartilhando com vocês a lição de número 2, que traz o título A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. Essa lição é a lição número 2 do nosso segundo trimestre desta revista aqui da Escola Bíblica Dominical, a revista A Carreira que nos está proposta. Espero estar compartilhando com vocês tudo o que eu aprendi, o que eu entendo desta lição. Espero que vocês possam estar ganhando conhecimento também através dessa lição. Antes de estar trazendo o conteúdo, eu já peço para você garantir um joinha para mim neste vídeo. Se você é novo, seja bem-vindo. Já se inscreva no canal, ative o sininho para sempre que eu estiver postando novidade aqui, você ser notificado e vir conferir. E de antemão, já peço, caso você goste desse conteúdo, desse vídeo, compartilhe com seus amigos, seus irmãos, compartilhe com seus parentes, que isso vai ajudar muito aqui no nosso canal, tá bom? Sem mais enrolação, vamos lá aprender um pouco mais desta lição. Então, gente, como eu falei para vocês, a lição traz por título A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. Qual é a diferença entre essas portas? Você sabe o que significa a porta estreita e a porta larga? Nessa lição eu espero estar ensinando vocês. Vamos lá, gente, para o nosso texto áureo. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muito cuidado, né? A gente tem que ter cautela de ver por qual porta nós estamos entrando. E agora, na verdade prática, a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Existem muitas situações da qual a gente tem várias opções de escolha, né? Mas quando estamos falando da porta estreita, não existe outras opções. Ela é a única opção. Então, cabe a nós decidir entrar pela porta estreita ou pela porta larga. O objetivo desta lição é, primeiro, explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado do ponto de vista bíblico e teológico. Segundo, destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncias e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. E terceiro, apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento, confissão de pecados e novo estilo de vida. É impossível você conhecer a Cristo e não mudar, né? Então, se trata muito dessa questão de novo estilo de vida, de arrependimento, e nós vamos estar vendo mais no decorrer desta lição, gente. Eu não estarei lendo a leitura bíblica em classe, mas ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, o versículo 13 e 14, o capítulo 3, o versículo do 1 ao 10. Esta é a leitura bíblica em classe. E nós vamos agora para a introdução desta lição. Nesta lição, estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar no caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. É muito importante nos atentarmos a isso. Qual é o caminho que nos conduz ao céu? Qual é a porta certa da qual nós devemos entrar para que nós possamos alcançar a nossa salvação? Eu gostaria de destacar que a palavra-chave nesta lição é porta. Quem é a porta? O que é essa porta? A porta é Jesus. A única porta é Jesus.
Através de Jesus, nós podemos alcançar a salvação. Através de Jesus, nós estamos vivendo pela graça. Mas é importante nós passarmos por esta porta. Nós atravessarmos a porta estreita, por mais difícil que seja, para que nós possamos alcançar Jesus, alcançar a glória. Vamos para o primeiro tópico. Porta e caminhos. Esse primeiro ponto do primeiro tópico tem o título A Porta Estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento. Aqui em Provérbios 15, versículo 24, você vai encontrar o seguinte: para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Né? Muito interessante, gente, essa passagem bíblica, porque o caminho para cima é o caminho da glória, é o caminho dos reinos do Senhor, mas isso só os sábios entendem. Né? Os tolos, eles não se preocupam com isso. Para ele tá tudo bom. O caminho, né, para ele espaçoso, a porta espaçosa, para ele é melhor. Ele não precisa passar aperto, ele não precisa ter dificuldade para atravessar a porta, para que ele possa estar curtindo a sua vida da sua maneira, do seu jeito. Ele não quer fazer renúncia. Então, essa é a vida do tolo, mas o sábio não. Ele entende da dificuldade, mas ele olha para cima porque ele quer alcançar os céus, ele quer alcançar Deus e para isso ele sabe que é necessário passar pela porta estreita. Dando continuidade, sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada. Ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e todos saíam. Interessante, né? Isso no Antigo Testamento. E hoje não mudou, né? Existe uma única porta, que é Jesus, como nós já mencionamos aqui, né? E se vemos que antigamente, né, as cidades eram rodeadas por muros, e aqui deixa bem claro que só existe uma única porta de entrada, uma única porta de saída, e na nossa vida não deve ser diferente. Uma única porta de entrada, e essa única porta é Jesus, né? O nosso Salvador é a nossa porta que nos irá conduzir a Deus. Agora, aqui nesse segundo ponto do nosso primeiro tópico, o caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna, não por acaso. A palavra apertado vem do verbo grego klibo, que significa prensar, como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprido, contraído, metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar o ensinamento de Jesus, de modo bem concreto. Amar os inimigos, não praticar hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais, ensinado no Sermão do Monte. Gente, às vezes quando se falamos no caminho apertado, é um pouco até assustador, né, para algumas pessoas. Eu não quero isso. Eu não quero ser esmagado, eu não quero ser oprimido, eu não quero sofrer para me alcançar algo, né? Sim, é difícil, é muito difícil, mas é importante nós atentarmos que é necessário, né? O caminho apertado, ele é doloroso, ele é dificultoso, né? Muitas das vezes você passa pela porta, né, chorando, coração sangrando, né, com muita dificuldade, mas é necessário. É necessário passarmos por essa porta que é Jesus. O caminho é apertado, a porta é estreita, né, vai nos espremendo. Mas quando nós atravessamos essa porta, ai, meu irmão, aí vem o gosto da vitória. Onde você para e fala assim, valeu apenas.
Então, é importante entendermos o porquê que essa porta é estreita, porquê que prazer teria nós, que vibração nós teríamos por conquistar algo da qual nós não lutamos, irmãos, por conquistar algo fácil. Não tem gosto, não tem. Então é necessário passarmos por esta porta, por mais apertado, por mais doloroso que seja, nem que seja arrastando, é necessário nós passarmos pela porta estreita, se quisermos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Agora, nesse terceiro ponto do nosso primeiro tópico, vamos ler a porta larga e o caminho espaçoso. Nós falamos anteriormente, né, da porta estreita e o caminho apertado. Agora vamos falar da porta larga e o caminho espaçoso, a diferença entre eles, né? A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Trata-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo suas próprias ideias e que não deseja ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas. Muito fácil essa porta, muito fácil, né? A porta larga e o caminho espaçoso é uma porta fácil para você passar, você não vai ter essa dificuldade, não vai ter essa sofrência, não vai ser oprimido, exprimido, esmagado. Não, não vai lhe causar dor, não neste momento, porque essa porta é para aqueles que não querem obedecer à voz do Senhor Jesus, é para aqueles que querem viver de qualquer maneira. E as coisas de Deus não é assim. Não é assim. É importante entender que para servirmos a Deus, é importante também fazer renúncias. Essas renúncias são as nossas vontades, os nossos desejos que nós devemos renunciar. É aí onde começa a dificuldade, né? Quando estamos passando na porta estreita, totalmente diferente da porta larga e espaçosa, o caminho espaçoso. Você não precisa fazer renúncias. É tudo muito fácil. Para que você vai sofrer atravessando a porta estreita se você pode passar pela porta larga? Você pode fazer as coisas do jeito que você quer. Ah, eu quero fazer isso, eu quero ser Deus, desejo carnais, eu vou fazer porque eu quero, né? Nós temos o livre-arbítrio, irmãos, temos. Mas devemos entender também que tem consequências e benefícios, dependendo da porta e do caminho que escolhemos. Então, é a porta larga, o caminho, né, espaçoso, pode ser prazeroso para você, para os seus desejos carnais, mas em nada segue os princípios bíblicos, as orientações, os ensinamentos bíblicos. Essa porta é para aqueles que não querem ter comprometimento com Deus, é para aqueles que não querem fazer renúncias. Infelizmente, são muitos. São muitos que muitas das vezes até começam a passar na porta estreita, mas quando começa a apertar, desiste, porque não quer fazer renúncia, porque não quer sofrer um pouquinho, prefere uma vida desfreada, né? Uma vida sem regras, sem compromisso, né, com Deus, porque é necessário você se comprometer com o Senhor, é necessário você dar ouvidos, dar crédito àquilo que Deus orienta nas palavras sagradas aqui da Bíblia, né? Então, se você quer ser obediente, se você teme ao Senhor, se você quer alcançar a sua salvação, o caminho é a porta estreita. Mas se você quer viver sem regras, do seu modo, da sua maneira, curtir ou o que você acha que está curtindo, a escolha é sua. Esse é o caminho espaçoso, né? É a porta larga. E essa porta causa muito sofrimento futuramente para aqueles que escolherem passar por ela, né? Não vai ter dificuldade para você atravessar, né? Você vai viver do seu jeito,
Mas, infelizmente, esses que escolhem essa porta não têm parte com os reinos dos céus, não têm parte, né, com Deus. E é triste essa escolha. Então, irmãos, encerrando aqui agora esse primeiro tópico, né, nós vamos partir para o segundo tópico. E neste segundo tópico traz o título: Por que entrar pela porta estreita é difícil? Por que será? Né? Já começamos a falar um pouquinho nesse primeiro tópico. Agora nós vamos para o primeiro ponto do segundo tópico. Uma porta aberta, porém difícil. Eita! A porta para entrada na pátria celestial está aberta. Glória a Deus por isso. Porém, há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. O egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte em glória progressiva e indizível. Muito lindo, gente, muito lindo. Como nós falamos anteriormente, é necessário deixar morrer o nosso eu. O nosso eu são as nossas vontades carnais, os nossos desejos que não são agradáveis aos olhos do Senhor Jesus. Muitas das vezes você pode falar, uai, mas agora eu não posso ter um desejo carnal? Irmão, irmã, pode sim, nós somos carne, mas é importante a gente entender que também nós somos espírito. Então, que deva prevalecer o espírito, que possamos dar voz ao Espírito Santo do Senhor Jesus e renunciar aquilo que nos afasta de Deus diariamente. Isso não é de uma única vez, é diariamente. São lutas diárias, né? São renúncias. Né? Nós devemos deixar o nosso eu e nos tornar dependente do Senhor Jesus. Né? Então, quando nós somos uma pessoa, como aqui está falando, egoísta, do ego inflado, né? Quando nós somos idólatra, quando nós somos desobedientes, quando nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, essas coisas tudo nos impede de passar pela porta estreita. Quando nós damos crédito à nossa carne, às nossas vontades, nossos desejos carnais. Isso nos impede de passar pela porta estreita. É o que vimos aqui no nosso primeiro ponto do segundo tópico. Agora, aqui no segundo ponto do nosso segundo tópico, vamos aprender sobre as oportunidades da porta larga são atraentes. Isso mesmo. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem. Entretanto, os que andam neste caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. É um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão direito de entrar nos reinos dos céus. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece sempre. Olha a importância, olha a diferença entre essas portas, né? Como já falamos, a porta larga, ela oferece tudo de prazeroso, né, para a carne, né? Não exige sacrifícios, não exige renúncia, né? Você pode viver você pode viver da sua maneira, sem se importar com consequências, né? A porta larga, ela oferece as realizações dos desejos carnais. E é justo por isso que muitos estão andando, né? Preferem essa porta, né? Porque ele pode fazer todos os seus desejos, satisfazer seus desejos carnais, porque ele não precisa de renunciar a nada, né? Porém, aqui deixa bem claro, né, que esta porta, a pessoa que faz essas vontades da carne, que atravessa pela porta larga, né, porque as oportunidades são atraentes, essa pessoa
não faz a vontade de Deus, né? Então, essa pessoa não tem compromisso nenhum com o Senhor. Porque quando temos um compromisso com o Senhor, nós fugimos da porta larga, né? Nós nos aproximamos, né, da porta estreita, nós preferimos a porta estreita, porque tudo é uma questão de escolha, né? Nós é quem escolhemos a porta da qual nós iremos entrar. Se é a porta estreita, muito dificultosa, uma porta que nos aperta, que nos oprime, que nos causa dor, ou a porta larga, da qual não ocorre nada disso e eu faço tudo o que eu quero. É uma escolha individual de cada um. E essa escolha nós fazemos através das nossas ações. Então é importante lembrar que a cada escolha que fizemos, nós teremos consequências ou benefícios, né? E agora, meus irmãos, nós vamos aqui para o terceiro ponto do nosso segundo tópico. As razões das exigências. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador e com disposição de viver uma vida dirigida por Ele, como um novo começo. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou. Então estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã. Para nós vermos, né, as razões das exigências da porta estreita, né? Como nós vimos, tudo começa com a decisão. Como eu falei anteriormente, tudo é uma questão de escolha. Sou eu quem escolho servir a Deus ou não. Ele nos deu o livre-arbítrio, então essa escolha está comigo. Mas a partir do momento que eu escolho servir a Deus, é necessário haver essa mudança. Isso é algo meio que automático, né? Quando você escolhe servir o Senhor, entrar pela porta estreita, você não vai se importar com as dores, você não vai se importar com os problemas, porque você vai estar sob a orientação de Deus. A cada ação, cada atitude sua, você vai pedir a orientação do Senhor Jesus e vai fazer aquilo que Jesus faria. Isso é uma das exigências, né, para atravessar a porta estreita, para entrar pela porta estreita e o caminho apertado, né? Mas é algo gratificante para a gente, porque nós sabemos o que nos espera. Nós sabemos que tem um reino, tem a glória do Senhor Jesus, que Ele está preparando para cada um de nós que nos disponibilizamos a atravessar a porta estreita e andar no caminho apertado. Vai valer a pena quando você dá ouvido ao Espírito Santo, à vontade do Senhor Jesus e não a sua vontade, né? Então, irmãos, aprendemos nessa parte aqui também que é importante viver uma vida de santidade. Quando nós deixamos nossa vida ser dirigida por Deus, nós buscamos viver uma vida de santidade. Essa vida de santidade é onde existe muitas renúncias, né, daquilo que nós queremos, da nossa vontade, para vivermos de acordo com a vontade do Senhor Jesus. E isso são em muitas coisas que muda para a gente viver em santidade. Devemos, né, ser santo no nosso falar, no nosso agir, no nosso andar, no nosso vestir, nos nossos comportamentos, nas nossas ações, né? É importante vivermos em santidade. Não porque somos melhores ou queremos ser melhor que ninguém, mas porque nós somos imitadores de Cristo. E Cristo é e foi santo. Foi, é e permanece sendo santo, né? Então, que possamos seguir o exemplo do Senhor Jesus, para que possamos viver em santidade e permanecer na porta estreita, porque quando vier as dificuldades, nós possamos estar firme, forte e vencer essas lutas carnais, essas dificuldades que tentam nos afastar do caminho do Senhor. Agora, meus irmãos, aqui no nosso terceiro tópico,
traz o título Entrando pela Porta e pelo Caminho do Céu. Este é o tema do terceiro tópico. Arrependimento dos pecados é o primeiro ponto aqui desse terceiro tópico. Por meio das palavras do arauto divino João Batista, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e nova aliança, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias. Por essa razão, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia, um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Ai, isso é muito lindo, meus irmãos. Maravilhoso, né? Porque aqui, como falamos de arrependimentos do pecado, você se arrepender daquilo que você fez é um dos primeiros passos para você chegar a Cristo, porque você sabe que aquilo que você fez é errado. E a partir desse momento que você sente o arrependimento por as suas ações, por mais vergonhosa, por mais triste, por mais que tenha causado dores a outras pessoas ou a você mesmo, você se arrependeu disso. Então você aceita Jesus e a partir desse arrependimento vem a mudança. Porque você não quer mais fazer aquilo que você faria. Você não quer mais ser como você era. Você quer ser melhor, você quer fazer o bem, sabe? Então é o princípio para você passar pela porta estreita é o arrependimento. É isso. Você se arrepende e você busca mudança, porque se você não se arrependeu verdadeiramente, você não encontrou a Cristo. E o arrependimento ele vem acompanhado de mudança. É uma coisa natural, um acompanha o outro. Não tem como você conhecer a Jesus, você aceitar Jesus, você dizer eu me arrependi e continuar praticando as mesmas coisas que não são agradáveis aos olhos do Senhor. As mesmas coisas que você praticava antes. Se você não se arrependeu, você verdadeiramente não conheceu Jesus. Porque se você se arrependeu, você mudou. Você muda, é nítido, gente. O nosso semblante muda, nossas vestes, nossos comportamentos, nossas ações. Muitas das vezes a pessoa é uma pessoa explosiva, mas quando conhece Jesus, quando surge aquela situação que anteriormente ele se explodia, né, se irava, a pessoa já muda, né? A pessoa não procura resolver de forma pacífica. E essas mudanças, elas são notáveis, né? Quando nós arrependemos e quando nós mudamos, elas são notáveis e Deus muito se alegra com isso, né? Agora, gente, aqui no nosso segundo ponto do terceiro tópico, nós lemos confissão de pecados, vem acompanhando de arrependimento. Isso mesmo. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que ia ter com ele toda a Judéia e província do Jordão. Os que iam até João confessavam seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Em Israel, a confissão era nacional e se dava em dia especial, como no dia da expiação. Por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados e afirma que crê em Deus, poderoso e salvador. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão dos seus pecados. Irmãos, não é preciso só se arrepender
é necessário você confessar os seus pecados, né? E confessar os pecados para muitos é humilhante, é uma humilhação, né? Porém, pode para você ser humilhante perante os homens, mas perante a Deus, isso não é humilhação, isso significa humildade. Porque, irmãos, nós só transformamos, nós só mudamos quando nós reconhecemos que necessitamos de mudança, quando nós reconhecemos que somos falhos, e esse reconhecimento ele é feito através da confissão do pecado. Quando confessamos para Deus, para um pastor, né? Deus ele nos perdoa porque ele vê que arrependemos e confessamos aquilo que fazemos que não é do agrado dele e buscamos mudança. Não vamos dizer que nós não estamos imunes ao pecado. Todos os dias nós estamos sujeitos a errar. Mas quando nós arrependemos e quando nós confessamos, nós alcançamos a graça do Senhor e Deus ele nos perdoa justo por termos esse arrependimento e a humildade de confessar esse pecado. Mas a partir daí é importante que não se pratique mais esse pecado. É importante que possamos vigiar para evitar, porque não é fácil, irmãos, principalmente quando a pessoa tem um vício, né? Não é fácil você fazer esse tipo de renúncia, mas você se arrepende. Então, se você se arrepende, se você quer dar ao reino do Senhor Jesus, é necessário você fazer essa renúncia. Você se arrepende, você confessa e você luta diariamente para estar vencendo o pecado. E Deus, ele vê o seu sacrifício e não será em vão. Vai valer a pena. Vale a pena. Por mais difícil que seja, é importante e é necessário. Agora aqui, irmãos, nesse terceiro ponto, traz o tema produzindo frutos de arrependimentos. Que interessante, né, irmãos? Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras de mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida, como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas, podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse: honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros. Isso era prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. Então, gente, como eu falei anteriormente, né, no segundo ponto desse terceiro tópico, não tem como a gente encontrar Jesus e não mudar. E essa mudança ela é nítida, ela é visível por outras pessoas, né? Então, quando nós encontramos Jesus, nós buscamos, né, essa transformação e muitas das vezes nós nem nos damos conta do tanto que nós transformamos. Então, nós passamos a ser luz. Nós passamos a ser o sal da terra e muitas das vezes pessoas que não conhecem a Deus, que não teve um encontro com o Senhor, se espelham em nós. As nossas ações mudam. Nós somos pessoas que nos colocamos no lugar do próximo. E isso, quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos o nosso pecado, nós vamos sempre nos colocar no lugar do próximo. Então, cada ação nossa, nós vamos ver. Eu gostaria que fizesse isso comigo. É isso que Jesus faria se estivesse no meu lugar. A gente tem compaixão, a gente tem a bondade, a gente tem amor no coração. Então, isso tudo são frutos do arrependimento, né? Isso tudo ocorre quando verdadeiramente nos arrependemos, né? Nós mudamos e não é uma mudança forçada, é uma coisa natural, né, irmãos? Então, assim, é muito lindo ver, né, o que o amor, né, a Deus nos proporciona. Então, irmãos, através dessa mudança, né, outras pessoas alcançam a salvação através de nós, né, da nossa mudança, do nosso comportamento, do nosso jeito de agir. E isso faz com que outras pessoas tenham desejo de conhecer o mesmo Deus que nós conhecemos. É importante ressaltar que não é o fato de nós termos aceitado Jesus que a vida vai ser fácil. Não, nós continuamos na porta estreita.
mas nós oferecemos para o próximo aquilo que recebemos do Senhor, né? Misericórdia. Porque Deus, ele perdoou os nossos caminhos errados. Deus, ele perdoou os nossos pecados. Então, quando alguém nos machuca, alguém nos ofende, nós vamos oferecer o perdão também. Nós vamos mostrar para essa pessoa, né, que não precisa a gente agir da mesma forma. Então, é isso, meus irmãos, né? Quando nós conhecemos o Senhor, né, nós temos o arrependimento das nossas ações, nós confessamos o nosso pecado e nós produzimos fruto. Quando produzimos fruto, isso indica que estamos no caminho certo, que estamos na porta certa, que é a porta estreita, o caminho apertado. É o único que nos conduz a Deus e é nele que devemos trilhar. Né? Quando nós nos arrependemos, quando nós temos a humildade de entender isso, nós saímos do caminho largo, né? Da porta espaçosa e passamos para o caminho apertado, a porta estreita, mas vale a pena, vai valer a pena. Vamos atravessando muitas das vezes chorando, mas confiando que Deus está cuidando de tudo. Irmãos, para encerrarmos essa lição, nós vamos aqui para a conclusão. No momento que inicia a sua jornada com Cristo, o cristão deve ter consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos, para que Cristo apareça. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e experiência de perdão. É isso que nós falamos agora há pouco, né? Então, é necessário que haja essa mudança, né, na nossa vida. E quando essa mudança começa, nós entendemos que estamos no caminho certo. E antes de encerrar essa lição, eu lembro de Paulo. Nós sabemos que Paulo era um perseguidor dos cristãos, né? E ele teve um encontro com Jesus, né? Um exemplo para nós, né? E essa mudança nele foi notória para todos. Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco e Paulo, a partir daí, ele passou a ser um pregador, um ganhador de almas, um anunciante do amor de Cristo. A princípio, os outros ficavam com medo, porque ele era um perseguidor. Mas ele foi mudando. E quando ele aceitou Jesus, quando ele encontrou com Jesus, ele já sabia que o caminho seria apertado, né? A porta era estreita. Ele sabia que ele ia muito sofrer, mas ele tomou a decisão de permanecer com Jesus. Né? Que nós possamos também ter essa decisão na nossa vida, por mais que seja difícil, por mais que o caminho esteja apertado, que nós possamos permanecer firme no caminho que nos conduz a Cristo, porque vai valer a pena. E é isso, meus amados. Espero que você tenha aprendido algo nesta lição. E eu aprendi muito e desejo que o Senhor possa estar nos dando sabedoria, que possamos estar fazendo a vontade de Deus e renunciando às nossas vontades e andando sempre no caminho apertado, atravessando a porta estreita, sem pensar em ir para a porta larga, porque não vale a pena. Agora, servir a Cristo, sim, vale muito a pena. E que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Já peço, não esqueça o joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal e ative o sininho. Estarei procurando, irmãos, trazer cada semana uma lição, né, para estar compartilhando com vocês. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.